Fala galera do Delivery, estamos aqui mais uma semana para mais um roteiro, para mais uma parte do tema Sabe a Loucura. Eu sou o Pastor Eloy e hoje estarei ministrando no lugar do nosso Pastor Lipão, que nesse momento está lá nos Estados Unidos, e nós estamos aqui fazendo essa parte de ministrar para vocês o roteiro dessa semana e continuar o tema Sabe a Loucura. Hoje nós vamos falar sobre o segredo dos satisfeitos. Mas antes de a gente meditar nesse tema, nós vamos assistir agora o Mesma Língua dessa semana. Olá, povo abençoado, sejam bem-vindos a mais um Mesma Língua. É um prazer estar conversando com você e também substituindo aqui por hora o nosso Pastor Lipão, que está em terras americanas. Confere aí tudo que nós temos para o Mesma Língua de hoje. Se liga aí para o nosso desafio de leitura bíblica. Estamos agora no livro de Deuteronômio, no capítulo 33. Você vai ler aí 33 e 34, encerrando o livro de Deuteronômio e começando agora o livro de Josué, do capítulo 1, vamos até o capítulo 21. Esse é o desafio de leitura bíblica para essa semana. O nosso Quebrando o Paradigma de hoje vai falar sobre a palavra soma. Você sabe o que significa a palavra soma? A palavra soma é uma palavra grega que significa corpo, e ela representa muito bem o nosso sentimento de sermos um, formado pelo todo. Por muito tempo nós usamos essa palavra soma para representar a nossa celebração. Portanto, usamos a palavra soma para substituir a palavra culto ou celebração. Porém, hoje nós usamos tanto a palavra culto quanto a palavra soma. Para as celebrações mais voltadas ao público jovem, nós usamos ainda a palavra soma, porque entendemos que é muito mais convidativo a um jovem ir para um soma do que para um culto. Em contrapartida, já as celebrações para a família, nós entendemos que é muito melhor e muito mais fácil de comunicar a palavra culto do que propriamente a palavra soma. Então, no final, é tudo uma questão de comunicar melhor aquilo que nós fazemos. Para os jovens, as celebrações são chamadas de soma, e para o perfil de família, nós chamamos aqui de culto. É isso aí, minha gente. Esse foi o Mesma Língua de hoje. Que vocês tenham um tempo de GP aí incrível. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Voltamos aqui então para o nosso roteiro de hoje, mas antes de nós conversarmos o que vamos conversar, eu quero convidar vocês a tirarem um tempo agora para louvar ao Senhor, para ter um tempo de louvor ao nome de Jesus, vocês juntos como grupo aí. E para isso eu quero indicar a vocês a música Minhas Guerras, do Gabriel Guedes. Então tenham esse tempo de louvor aí entre vocês e depois nós continuamos. Ok, então vocês tiveram aí um tempo de louvor, estamos com os nossos corações então devidamente centralizados em Jesus. Então vamos agora para a nossa conversa, para o nosso bate-papo de hoje. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Provérbios capítulo 13, versículo 4. Abram todos aí a Bíblia de vocês. Então, feita a leitura de Provérbios capítulo 13, versículo 4, vocês fizeram aí agora, e eu quero aproveitar e reforçar a leitura desse texto. Ele diz o seguinte: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então ele está fazendo um contraponto aqui entre o comportamento do preguiçoso, a atitude do preguiçoso e também a atitude do diligente. Então é sobre isso que nós vamos falar, nós vamos sondar as nossas vidas, o nosso coração, a nossa atitude, para saber de qual lado nós temos de fato imitado a atitude. Ele diz aqui então acerca do preguiçoso: o preguiçoso deseja, porém ele nada consegue, ao contrário do diligente, que constrói,
e também a partir disso ele é amplamente satisfeito. A primeira pergunta que eu tenho a vocês é a seguinte pergunta: qual é a sua relação entre o que você deseja e o que você tem? Você tem tudo o que deseja? Você tem desejado coisas ainda? Então você vai ter um tempo aí, vocês vão ter um tempo aí para conversar sobre essa questão. E aí, conversaram sobre isso? Conversaram sobre essa relação entre desejar algo e também sobre ter algo, desejar, enfim. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora, eu quero convocar vocês aí para um tempo de dinâmica. Você vai pegar aí uma folha, uma caneta, vocês vão distribuir aí papéis, caneta, e você vai colocar aí, pode ser no seu celular também, anotar no seu celular. Você vai colocar aí uma lista com 5 desejos, 5 coisas que você tem desejado atualmente. E aí, fizeram a lista de vocês? 5 coisas, cada um colocou aí 5 desejos que vocês têm, de coisas que vocês querem alcançar, que vocês querem de fato ter, possuir. É o seguinte, a outra pergunta que eu tenho para vocês é suficiente somente isso? Somente listar os seus desejos? É suficiente somente desejar algo? Converse entre vocês sobre isso. Agora, partindo daquilo que vocês aí conversaram, né, se basta desejar algo, partindo das coisas que vocês juntos construíram aí e também partindo daquilo que você anotou, dos teus 5 pontos aí, o que você tem feito para conquistar essas coisas que você tanto deseja, para ter essas coisas que vocês tanto desejam, o que você tem feito atualmente? Como você tem lidado com isso? Converse aí entre vocês sobre essa questão também. E aí, compartilharam o que que vocês aí, cada um tem feito para conquistar, para alcançar aquilo que vocês tanto desejam em Deus, sejam coisas materiais, sejam coisas espirituais, seja lá qual for a natureza daquilo que você deseja. Compartilharam aí? Agora a questão é o seguinte: o texto diz que o preguiçoso ele deseja, mas a grande questão é que o preguiçoso nada alcança, né? O texto diz que o preguiçoso nada consegue, ou seja, ele nada alcança por conta de algum problema, por conta da preguiça, por conta de apenas ficar no campo da idealização das coisas. A pergunta que eu faço para vocês, e aí é uma oportunidade de você colocar mesmo, expor a sua atitude, o seu coração, a sua prática atualmente. Você tem problema com a preguiça? Conversem isso entre vocês e tenha essa oportunidade de você expressar, né, do seu coração se você tem problema com isso. Ok, então nós falamos sobre a atitude do preguiçoso e já tivemos a oportunidade aí de expor se nós temos tido problemas com a preguiça, se nós temos, enfim, sido tomados dessa atitude que é uma atitude ruim, que nos prejudica. Então o texto ele fala basicamente acerca do preguiçoso, de que ele nada constrói, ele nada alcança, ele nada consegue, por conta de ficar só no campo da idealização. Mas o texto também fala aí a partir da atitude de outro, vai para outro extremo, vai para o contraponto, que é o quê? Que é a atitude do diligente. Primeiro, vocês sabem o que é diligente? Vamos ver se vocês sabem, compartilha entre vocês aí. Então, diligente nesse contexto tem muito a ver e tem uma ligação muito próxima com ser trabalhador, com ser dedicado, com alguém entregue ao labor, à construção de algo. E provavelmente esse trabalhador é um trabalhador que repete a mesma tarefa várias vezes, e a construção de algo está sempre relacionada à repetição de uma tarefa que de fato leva a pessoa a construir algo. Esse é o diligente. E a última pergunta que nós temos aqui é: o que te afasta de ser amplamente satisfeito?
Essa é a pergunta que a gente pode responder automaticamente, que o texto nos indica e que toda a nossa reflexão nos conduz aqui, é que a diligência, é que a postura e a atitude trabalhadora, de labor, de dedicação e de esforço, ela vai nos permitir que nós alcancemos aquilo que nós queremos alcançar e que nós desejamos para a nossa vida. Então, por último, eu quero abrir um tempo onde você aí no seu GP, aí no seu grupo, aí no seu delivery, vai poder escolher alguém ou dar a liberdade de alguém testemunhar algo na sua vida em que ela trabalhou e de fato conseguiu construir por meio de uma atitude trabalhadora para dar um bom testemunho, um testemunho encorajador para todos nós aqui. Então escolha aí alguém do seu grupo que pela graça de Deus alcançou algo que tanto sonhou, tanto desejou e possa compartilhar com o grupo e edificar o grupo. Para finalizar então o nosso tempo, esse GP que nós tivemos, esse roteiro edificante, nós vamos fazer o seguinte, vocês todos que estão aí, cada um vai escolher e vai dizer aí o nome de um familiar e de um amigo que você quer, deseja, sonha que ele conheça Jesus, que essas pessoas conheçam a Jesus. Cada um vai falar um familiar e um amigo e aí vocês vão determinar uma pessoa para orar por todos esses nomes que foram lembrados. A gente sabe que muitos de nós temos o desejo de alcançar as pessoas ao nosso redor, familiares, amigos. E nada melhor que começar orando, começar contando e confiando na provisão e naquele que é todo poderoso e pode todas as coisas. Então vamos colocar nossos amigos e familiares diante de Deus orando, ok? Então tenham esse tempo entre vocês de oração, a bola agora está com você, facilitador. Eu me despeço por aqui, até semana que vem. Deus abençoe vocês e tamo junto.